Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Espero que estejam todos muito bem. Você que está vindo aqui pela primeira vez, eu me chamo Jane e estou aqui hoje novamente para fazer uma leitura intuitiva e atemporal, né? Na intenção de que seja útil, seja uma contribuição, possa ajudar alguém que possa estar precisando. Ouça, né, a mensagem com discernimento, porque não tem como ressoar tudo com você, ou pode ser que não ressoe nada, você já sabe disso, né? E sem mais delongas, né, peço que você dê um joinha no vídeo, compartilhe, comente, se inscreva no canal, ajuda bastante o canal a crescer, eu agradeço muito, tá? Então a gente vai começar aqui. Eu já vou começar aqui pegando a energia inicial com o oráculo da mulher selvagem, tá? Vamos ver o que as pessoas que vão ressoar, não tem divisão de grupos, né? O que surgir aqui de mensagem eu vou falar de acordo com a minha interpretação, com a minha intuição do que eu intuí, aí você vê se vai ressoar com você ou não, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui, todos os baralhos foram bem baralhados antes, né, os decks. Vamos ver a energia inicial. Dúvida. Começamos com uma dúvida. E sensualidade. Sensualidade e dúvida. Nossa, já começamos fortes, hein? Aqui, deixa eu ver, esfinge, desafio, tá, aqui realmente que o labirinto, a gente pode a energia que eu pego inicialmente, possivelmente uma pessoa que está, uma própria carta está dizendo que ela está sentindo alguma indecisão, uma dúvida a respeito de questões ligadas a seu próprio corpo. Por exemplo, talvez uma insegurança em relação ao seu próprio corpo, ou a sua própria... É delicado falar aqui, mas é o que está aparecendo aqui, né? A sua sexualidade, a aceitação do próprio corpo, a se permitir viver com satisfação, não só a questão da sexualidade, mas a própria questão do prazer de viver, de você se permitir sentir os prazeres da vida, de você viver com criatividade, de acordo com a sua própria criatividade, com o seu próprio impulso de vida, tá? Então, pode ser alguém que esteja vivendo algum tipo de dilema, sim, alguma situação dessa magnitude aí, tá? Vamos ver aqui com o Psychic Tarot, o tarô do coração, tarô psíquico do coração. Vamos ver o que a gente pode captar mais a respeito dessa mensagem inicial aqui, que tá me parecendo bem delicada, tá? Às vezes a pessoa está talvez vivendo uma situação onde ela não se sinta, ela sinta que não está vivendo na sua plenitude. E ela se sente em dúvida do que fazer. Como que ela também pode estar falando aqui a relação dela com o próprio corpo, a aceitação dela do próprio corpo, como que ela se vê, como é a sua autoimagem, tá? Como que ela se vê e como que muitas vezes como a gente se vê, muitas vezes é uma projeção do como que a gente acha que os outros nos veem. Às vezes a visão que as outras pessoas têm de nós não corresponde a aquilo que você sente verdadeiramente dentro de você, no seu corpo. Então, vou dar um exemplo aqui. Às vezes uma pessoa linda, que chama atenção, que é altamente exuberante, né? E que aparentemente para os demais ela parece uma pessoa muito cheia, muito segura de si, pode ser que na sua intimidade ela esteja lidando com alguma questão de insegurança,
tá? Então, às vezes, o que a pessoa aparenta para os demais em sociedade nem sempre corresponde àquilo que ela verdadeiramente sente dentro de si. Corresponde à sua imagem, né? Aquilo que ela vê de si mesma. Vamos ver, vamos tentar entender melhor do que se trata isso aqui. Nove de paus. Aqui é um convite a que você descanse e reconsidere algo aqui. Terceiro olho, o chakra do terceiro olho, o chakra frontal, como que a gente se vê, como que a gente vê as coisas, como a gente vê as coisas como realmente são, ou não, ou a gente tá ali com a vista meio turvada por muitas dúvidas e que a gente acaba não enxergando claramente o que está acontecendo, né? E que caminho tomar. E o chakra do plexo solar. O que fala o chakra do plexo solar? Ele fala sobre o poder pessoal também, entre outras características, ele fala muito sobre a questão do poder pessoal, de insegurança mesmo, né? Aqui nós temos a lua, que essa carta quis sair assim, eu aceitei. Aqui nós temos a lua fala sobre coisas que não estão muito claras, novamente, confirmando a questão da dúvida. Coisas que não estão muito claras, que precisam ser observadas com atenção. Ai, que lindo, que bom. Aqui no fundo tem a cura, a estrela. Nós temos aqui a estrela. Tá? E vamos lá. Então, como eu estou aqui falando, é como se você precisasse descansar um pouco e reconsiderar como que você tem visto a si mesmo, tá? Que conceito você está tendo de você mesmo, tá? Você equilibrar o chakra frontal e o plexo solar, que fala sobre o poder pessoal, como eu já disse. Então, é algo que não está muito claro, que você precisa ver com mais clareza, algo que está oculto dentro de você. E por isso que saiu o chakra frontal do terceiro olho, algo que você precisa ver com mais clareza. De repente, a visão que você está tendo de você mesma está um pouco distorcida. E você precisa olhar com mais carinho para isso, para libertar, que essa pessoa tá se libertando de correntes, tá? Tem correntes aqui e ela está se libertando disso. De repente é você olhar alguma coisa que você não passou de repente a sua vida inteira sem ver, está te incomodando, está te gerando um desconforto, uma sensação de não se encaixar no seu próprio corpo, sabe? De você não se sentir confortável no próprio corpo, dentro de você mesmo. E que é algo que você está precisando curar. Para isso, você precisa olhar o que está acontecendo. Olhar para você mesmo com honestidade. Olhar o seu próprio corpo com amorosidade. Confrontar alguma coisa que está ali e que você está precisando confrontar, observar e que de repente você tem fugido ao longo da sua vida, mas só que agora tá te doendo, tá te gerando uma dúvida se você quer continuar vivendo dessa forma. E tem relação com o seu poder pessoal, com a imagem que você tem, como que você aceita o seu próprio corpo. É muito forte aqui a imagem aqui, não sei se dá para ver aqui, essa imagem dessa sensualidade aqui. O corpo dessa mulher, ele tá em destaque nessa figura. Tudo que está em volta está colorido, mas a mulher está em preto e branco. É como se ela preferisse não se ver, não se olhar, não ver suas próprias cores, entende? Ela fica em preto e branco aqui, como se ela estivesse ocultando, se escondendo dentro do próprio corpo. Ou não querendo enxergar o próprio corpo.
Algo assim. Ai, 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 vai ser mais uma daquelas leituras. Vamos lá, gente, vamos destrinchar isso aqui. Mas precisa ser visto, né? Tudo em nós merece ser observado. Nossa, virou aqui a transformação. Transformação. Já começamos aqui por uma carta extremamente forte, que é o Arcano 13. Né? Transformação, morte e transformação. Aqui tem uma fênix. É como se você precisasse ressurgir dessas cinzas, desse preto e branco que você está se vendo, sem cor. Você precisa transformar isso aí. Renascer das cinzas, tá? Observar você mesmo, tirar essa venda dos seus olhos, tá? De repente você não quer se ver, não quer se enxergar a própria beleza, é como se fosse uma rejeição ao seu próprio corpo. Eu tô sentindo algo assim. Você precisa se ver por inteiro, como você é, e ver suas cores, e você vai ver que elas são lindas, não importa o seu sexo, a sua imagem, né? O seu formato do seu corpo, as suas formas físicas, tá? Vamos lá. Aventura, que é um pajem de ouros. Celebração. Aqui é um 3 de copas, né? Você comemorando, vivendo a vida. Tá vendo que eu falei? Tá bem do segundo chakra também. Eu senti aqui a relação, né? Você comemorando, celebrando, vivendo os prazeres da vida, se permitindo viver, interagir com os outros. Então, se entregar a esses momentos. E isso requer um forte componente de autoaceitação, de você se sentir bem dentro de você, dentro do seu corpo, como ele é, da forma que ele é, entendeu? De você realmente se aceitar, se empoderar de você mesmo. Não importa em que tipo de formato está o seu corpo ou a sua sexualidade, o que quer que seja, você sair dessa energia de dúvida, de você não aceitar. Interessante essa leitura. Concessão, 6 de ouros, 8 de copas. Acho que a câmera mostra melhor. Assim, vamos lá. Olha, aqui tem que haver uma transformação. Você pode estar passando já por isso, sabe? Tá num processo já de transformação da forma como você se relaciona com o outro. Tá? Aqui tem duas figuras aqui. Como uma interage com a outra. A forma como você se vê através do olhar do outro. Certo? Então, é como você precisar se abandonar uma determinada postura, um padrão, onde é como se você se mimetizasse, sabe? As duas figuras estão iguais, é como se você se mimetizasse no meio dos outros, ou tentasse, tá? Se escondesse por uma vergonha. Por isso que eu senti a questão do segundo chakra, algum tipo de vergonha de você mesmo, você fica tentando ser igual a todos, tá? Se mimetizar mesmo. E você precisa deixar isso ir. Olha aqui, essa carta aqui tá em um arco-íris, as cores, olhar o mundo, olhar a si mesmo, olhar as cores verdadeiramente. Olhar com veracidade para a vida e para tudo que ela tem, que se apresenta diante de você. É essa jornada que você precisa empreender agora, tá? Essa carta inicial aqui, ela é uma mulher observando uma embarcação. Pela carta, não fica claro se essa embarcação está indo embora ou se ela está vindo, se ela está chegando ou se ela está partindo, certo? Por isso a questão da dúvida.
Tudo depende da forma como você olha, da sua própria perspectiva ao olhar essa obra, essa arte que está aqui. Olhar a vida, tudo depende da perspectiva, do olhar que a gente coloca nas coisas. Então, por exemplo, isso aqui é uma arte. Ela pode tanto ser interpretada como a embarcação que está indo ou que está vindo. Depende do seu olhar. Então, é como se você precisasse se definir, tá? E não ficar pensando, qual que é o real? O que é o certo? O que é o errado? Existe isso? Existe isso aí realmente? Ou vai depender do meu olhar? Porque é como se fosse assim, é a minha vida, são as questões da minha vida, então eu preciso olhar com clareza aquilo que concerne a mim. E ter um olhar, eu vou dar um exemplo aqui. Os fatos, as circunstâncias da vida, elas são como se fossem neutras. Então, o peso maior ou menor, a gente dá dependendo da forma como a gente interpreta esses fatos. Então, um mesmo fato, uma mesma circunstância, para uma pessoa pode ser nada demais, certo? Por exemplo, está num restaurante e derrama um suco ou um vinho derrama na sua roupa. Para alguém, aquilo dali ela pode tirar de letra. É um fato, aconteceu. Vai lá no banheiro, limpa. Para uma outra pessoa, aquilo pode ser uma tragédia, sabe? Ela vai interpretar aquilo como se tivesse acabado com tudo, tivesse terminado a sua noite, a celebração que ela foi, entende? Então, qual é o certo, qual é o errado? Existe? Não, depende do olhar de cada um. Por isso que vem assim, como tem muito forte aqui a questão da aceitação do próprio corpo, da sua idade, por exemplo, do peso que você tem, da cor da sua pele, do seu cabelo, enfim, o que quer que seja referente à sua imagem. Não existe isso de certo ou errado, existe a perfeição, cada um é perfeito da forma que é. Então é o seu olhar que vai trazer a cura ou vai trazer mais sofrimento para essa questão, tá? Dependendo da forma que você olha para isso. Então, essas duas imagens aqui é como se fossem espelhos. É um espelho, um tá igual ao outro, tá espelhando no outro. Tá? Então, é o que eu vejo que você precisa trabalhar isso em você, que eu tô sentindo isso forte aqui. Por último aqui, no fundo do deck, nós temos o 4 de espadas. Mais uma vez, nós temos uma parte da tela em preto e branco e uma outra parte colorida. É como uma pessoa que, dependendo do seu olhar, da forma como ela olha, ela vê a sua vida como se a sua vida fosse em preto e branco e ela fica vendo as cores do mundo como algo distante, porque ela não está se permitindo viver por alguma questão, por alguma razão que ela entende que esteja lhe impedindo, que deixa ela insegura, nessa dúvida se ela abraça aquela situação, aquela aventura. Então ela se afasta, se distancia e fica e se apaga suas próprias cores, percebe? Então, novamente, se repetindo isso aqui. Olha aqui de novo. Aqui é o 15, é o diabo, né? Mas no tarô do Osho, ele tem uma conotação também bem parecida com o que eu tô falando aqui. Aqui é um leão que foi criado como uma ovelha. Então, ele acredita que ele é uma ovelha. Ele se comporta como uma ovelhinha. Ele está condicionado a viver dessa forma, tá? Por quê? Porque é assim que ele se vê, é assim que ele se observa, ele se vê dessa forma. Ele se vê pequeno, ele se vê como uma presa e não como um animal poderoso, um leão, que se alimenta da ovelha, entende? Ele tem essa conotação também.
Porque é como se tivesse uma grande força, um grande potencial dentro de você, mas você não vê, você se vê de outra forma. Olha, tá vendo aqui? Essa pessoa é adulta, um adulto, mas ele tá como se ele estivesse diante de alguém que é uma criança, ele se vê pequeno. Mas não é, ele não é, você não é. Você é grandioso. E aqui de novo repete, é cura. Que coisa linda, hein? A integração e a cura. 2 vezes a cura apareceu para você. Então é uma transformação que você precisa viver, que você de repente já iniciou esse processo de deixar ir esse padrão. E de você se permitir essa aventura, de viver esse algo. Tá? Mesmo que você comece se sentindo pequeno, como é que essas 2 figuras estão mostrando aqui, figuras que são pequenas como crianças, mas é uma jornada, se permita, você só tem a crescer, a crescer mesmo. E começa você transformando a sua visão de você mesmo, a sua visão de si próprio, de você se ver de você ver a beleza que existe em você. Não importa, como eu vou repetir, vou ficar repetitivo aqui. Não importa o formato do seu corpo, não importa, né? Você se vê e você dá o seu olhar carinhoso, amoroso para si mesmo, para você se sentir bem dentro do seu próprio corpo, tá? Porque o corpo é seu, é você que decide se essa embarcação está indo ou vindo, tá? Aqui, agora eu vejo que esse terceiro olho aqui, ele fala muito sobre visualização. De você escolher aquilo que você quer ver. Você visualizar o que você quer, tá? E se permitir mesmo. Você se abraçar, gente. Se abraçar com você é. Se aceitar como você é. É o primeiro passo para você fazer essa jornada de autoaceitação. De você deixar para trás, abandonar esse padrão aí, de vergonha, de falta de poder pessoal, de insegurança, que trazem dúvidas para sua vida. Tá? Vamos ver aqui mais uma... O que a gente pode tirar mais? Que mais informações podemos tirar aqui para ajudar essa pessoa que está ressoando com essa história aqui? Mas tem uma transformação forte aqui, tá? Porque a carta da morte e transformação apareceu. Caiu aqui um desafio que... Essa carta aqui é muito interessante, eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho. Pronto, vamos lá, vamos tirar aqui. O fazer. O mau uso do poder. E renovação. Essa carta aqui, o desafio, ela fala sobre... Ela se encaixa bem aqui nessa história de alguém que fala com Deus. Aqui tem de novo um arco-íris aqui. Alguém que fala com Deus e que diz para ele, para Deus, né? Isso aqui é uma como é que é o nome que dá, gente? Uma alegoria, uma metáfora, né? E Deus concorda, ele é um agricultor, ele fala que se Deus desse para ele um ano, com o tempo bom, chuva na medida certa, sol na medida certa, sem sobressaltos, sem contratempos, sem empecilhos, ele iria ter uma colheita maravilhosa. O trigo seria maravilhoso, o milho seria maravilhoso, toda a colheita seria fantástica, porque tudo estaria de acordo com
o que o agricultor quisesse, tudo certinho, sem tempestades, sem raios. E Deus concordou. Depois de um ano, ele foi lá para ver a colheita. Quando ele abriu as espigas, quando ele foi abrir o trigo, não tinha nada. Não tinha nada. E aí vem a moral, né, da história, a questão. Então, o desafio, o relâmpago, o raio, a tempestade, as situações adversas, os desafios, aquilo que acontece que não está dentro do nosso controle e que não está acontecendo da forma como a gente gostaria que acontecesse, que a gente acha que seria o certo, isso é que desperta, no caso aqui dessa história, desperta a alma do trigo, a alma daquele alimento, daquele fruto. É isso que faz despertar a alma. Então, é uma alegoria para que a gente pare de ficar esperando o tempo perfeito. O tempo perfeito para fazer alguma coisa, para sair de casa, para colocar um biquíni na praia, o corpo perfeito, o tempo perfeito. Ou então, se existe esse tempo perfeito, esse corpo perfeito, eu já passei da idade, eu já passei do peso, então é isso? Não, não é isso, não existe isso. Não existe, tudo depende do seu olhar. Lembra? A embarcação tanto pode estar indo quanto pode estar vindo, depende do seu olhar, da forma como você vê, o seu terceiro olho aqui. Então é isso que essa mensagem fala aqui. Que às vezes todos nós somos altamente poderosos. Temos um grande poder dentro de nós. Mas se a gente usa esse poder para se esconder, para se rejeitar, é como se a gente estivesse fazendo um mau uso desse poder. Um mau uso desse poder. Certo? Um uso errado. Esperando a condição perfeita, esperando a situação certa, perfeita para começar a fazer algo, para ter coragem para sair, para tentar alguma coisa. Então é como se a gente estivesse fazendo mau uso desse poder que a gente tem, porque a gente vai viver, a gente é tão poderoso que a gente começa a ver tudo, a nossa vida toda em preto e branco mesmo. A gente sente na pele, sente no corpo isso, tá? Então, o que é? Vamos fazer, confiar e fazer. Não ficar só confiando que Deus provém tudo, que é tudo no tempo certo, mas também tem que fazer a nossa parte, dar os passos, dar o start, a largada, começar. Então essa história aqui fala de alguém que tá o mestre e o seu discípulo no deserto e o discípulo que tinha a responsabilidade de cuidar, né? Cuidar dos camelos, dos cavalos, dos camelos. E ele não fez, por quê? Não amarrou o camelo, não cuidou. Por quê? Porque ele confiou que Deus é o provedor, assim o mestre lhe ensinou, que Deus provém tudo e que ele não precisava se preocupar de ficar guardando os animais e cuidando e amarrando direitinho. No dia seguinte, quando eles acordaram, os camelos tinham fugido. Alguém pegou e levou. Não tinha, eles ficaram no deserto sem o camelo. E aí, o que o mestre fala? Você tem que confiar, mas também tem que fazer a sua parte. Confia em Deus, mas amarre o camelo, amarre o cavalo no seu lugar, entendeu? Fazer a sua parte, saber o que é a nossa parte e saber o que está fora do nosso controle, o que está fora das nossas mãos e entregar-se ao processo e se permitir viver do jeito que você tá. Por exemplo, eu quero emagrecer 10, 15 quilos. 20 quilos, então eu vou ficar trancada em casa e não vou fazer nada, porque eu só vou me permitir sair, me confraternizar, viver a vida depois que eu tiver atingido essa meta, ou a meta de ter alcançado tantas vendas no trabalho, é onde eu vou me permitir relaxar e viver. Não, porque a vida ela acontece no instante, no presente momento. Não é no depois, nem é no passado.
Ele é no presente momento. É nesse momento que a gente tem que viver as cores que estão na nossa vida. Não importa a circunstância que você está agora. Precisa aceitar e viver. Isso é uma renovação, tá? É uma renovação. Você vai se renovar ao ver, enxergar as coisas, as situações da vida por esse prisma, por esse olhar, tá? Lembre-se que depende do nosso olhar. Então, faça, além dessas questões todas que estão sendo faladas aqui, faça prática para o terceiro olho, para fortalecer o chakra do terceiro olho e o chakra do plexo solar, porque literalmente os dois apareceram aqui na leitura, tá? Então, trabalhe bastante isso para entender, para ter o discernimento de entender o que está a nosso alcance, que é o que a gente pode fazer e não ficar esperando, e aquilo que está fora do nosso controle, que a gente só deve se entregar mesmo. E aquele ditado, né? Quem tá na chuva é para se molhar. Tem duas figuras aqui com chuva, tá? Tá na chuva, vai se molhar. Quem tá na chuva é para se molhar mesmo. Então vamos lá viver o que tem. É chuva no momento? Vamos lá tomar um banho de chuva, certo? Não se negar a isso, não se negar a esse viver, tá? É um convite bem... Vou pegar aqui mais um pra gente finalizar, uma mensagem final aqui com esse oráculo aqui, que é bem bonito. Esse oráculo, ele fala sobre acredite na sua própria magia, tá? Acredite na sua própria magia. Acredite em você mesmo e viva a vida do jeito que ela está se apresentando no momento. Faça o que você julga necessário para você alcançar algum objetivo, mas não deixe de viver o agora, o presente, aceitando você conforme você seja, vivendo, sentindo os prazeres da vida, tá? Mensagem final aqui. Olha, gente, isso aqui é sério, tá? Então, Tubarão, afaste-se dessa situação. Essa situação, essa sensação aqui que eu tive desde o começo de vergonha, de não se aceitar, você se coloca nessa postura, você se coloca numa situação vulnerável, tá? Aqui é uma sereia que está numa situação vulnerável diante de um tubarão. Ela se permitiu ficar numa situação assim por falta de confiança em si mesma, tá? Defenda-se. Nem que seja na força da raiva, que é o nome da carta, é raiva. Defenda-se. Então saia dessa postura de autopiedade. Não duvide do seu valor. Tá escrito bem aqui, gente. Não duvide do seu valor. Eu sempre sou boa o bastante. Do jeito que você é boa o bastante, tá? Coloque o sol de volta no seu céu. Então, é delicado, é importante isso daí, tá? É importante isso aí. E isso se aplica a tudo. Ao seu corpo, a sua sensualidade, a você viver a sua sensualidade de uma maneira saudável, né? E essa saúde já começa pela sua própria... a você se aceitar como você é e você se defender de predadores, tá? Se defender de predadores saindo da postura de vítima, daquela que se envergonha, daquela que se esconde, daquele que não se aceita. Se você não se aceita, você acaba se colocando numa situação onde não é aceito também, se colocando em situações onde você se sente rejeitado pelos outros. É algo muito delicado que você precisa observar com muita atenção mesmo, tá? Olhe bastante, com bastante atenção para isso, tá?
E aqui, gente, não duvide do seu valor. Você é uma pessoa muito valorosa. Você é uma pessoa muito valorosa mesmo, tá? Muito, porque surgiu essa mensagem aqui para te alertar que você precisa ver o valor que você tem, ok? Combinado? Então, eu agradeço você que ficou até aqui e a gente se vê nos próximos vídeos, tá? Tchauzinho!